Para fazer esse bolo, a gente vai utilizar somente uma tigela. Eu vou usar o limão Tahiti mesmo, que é o limão comum. Separa uma parte das raspas. Importante você raspar com cuidado para não tirar nenhuma daquela parte branca. Pegar mesmo só a parte da superfície da casca, que é a parte verde. E aqui nessa receita vai cerca de raspas de um limão inteiro. E também separa a parte do suco. Só presta bastante atenção para fazer esse processo de tirar as raspas e de tirar o suco somente na hora de fazer o bolo mesmo. Não é legal a gente fazer isso com antecedência porque o limão vai começar a oxidar e perder todos esses aromas. E o modo de preparo é super simples. Você vai colocar dentro de uma tigela o óleo, a água, o suco de limão e as raspas de limão, o açúcar demerara e a farinha de linhaça dourada. Aí você vai misturar tudo isso com um fouet muito bem, para que o açúcar já comece a dissolver, para que o óleo comece a se misturar com a água. E depois a gente vai começar a adicionar o mix de farinhas. O mix de farinhas não pode ser colocado todo de uma vez. Por quê? Algumas marcas de farinha absorvem mais água do que outras. Então pode ser que eu faça aqui com uma quantidade e você na sua casa vai ter que utilizar menos do que eu, porque a sua farinha absorve mais água do que a minha. Então, você vai ter que ir colocando aos poucos, enquanto vai misturando e observando a textura da massa. Essa massa ela fica um pouco mais densa do que uma massa de bolo tradicional, mas ela não pode ficar muito dura a ponto de você não conseguir misturar com o fouet, por exemplo, ou também não pode ficar soltando óleo. Isso quer dizer que você adicionou muita farinha se acontecer. Então, você tem que colocar bem aos pouquinhos mesmo enquanto vai misturando e não deixar passar do ponto. O ponto é esse aqui. Se acontecer de você adicionar um pouquinho a mais e achar que está mais firme do que a minha, você pode adicionar um pouquinho mais de água para corrigir isso. E somente depois que a gente chegou no ponto da massa correto, que a gente vai adicionar o bicarbonato e o fermento. Se a gente tivesse adicionado antes, a gente ia perder grande parte das bolhas de ar que iam ser criadas ali dentro. Então coloca os dois, mistura bem e você vê que já começou a formar ali uns gases dentro da massa. Então a gente tem que agir rápido. Já coloca imediatamente dentro da nossa forma que já estava untada e alisa o topo com uma espátula. Você vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus de 40 até 45 minutos. Pode ser que até você precise colocar mais tempo, mas você vai ter que observar o ponto da massa se já está assado ou não. Para fazer isso, você vai ter que abrir o forno, mas não abra o forno antes de passar dos 30 minutos. Se você fizer isso, corre o risco de colapsar o centro do bolo. Então, quando chegar nos 30 minutos, você dá uma olhadinha. Se tiver muito branco ainda, pode deixar fechado o forno. Se já estiver dourando, você pode abrir e espetar um palitinho ali dentro. Se o palitinho já sair seco, então já pode tirar do forno. Se não, você deixa mais tempo. O meu ficou 45 minutos. E observa bem, tem que estar douradinho por fora e completamente cozido por dentro. Se ele tiver já dourado por fora e ainda muito cru no centro, quer dizer que o seu forno está muito quente, então você diminui a temperatura. E assim que ele sair do forno, você vai tirar e deixar em cima da sua bancada até ele amornar. Não deixe esfriar completamente. Por quê? Depois que ele já estiver morno, a gente vai desenformar em cima de uma grade ou de um prato e aí sim deixar esfriar completamente. Nesse processo vai continuar saindo vapor do bolo, então a gente não quer que esse vapor fique preso ali dentro da forma e vai deixar uma textura úmida na parte de fora. Então, para que o bolo fique com uma casquinha sequinha por fora, você deixa ele esfriar sem estar dentro da forma. E assim que esfriar completamente, aí sim você já pode colocar a cobertura e servir. Para fazer a cobertura de glacê, a gente vai utilizar o açúcar demerara pulverizado, que é o açúcar demerara que foi triturado no liquidificador e depois peneirado para ficar com uma textura bem fininha. É como se fosse um açúcar de confeiteiro, só que sem utilizar açúcar refinado. E eu vou adicionar um pouco de suco de limão para dissolver esse açúcar. Mistura bem e ainda vai estar com uma textura grossa. Então você vai levar para o micro-ondas por cerca de 30 segundos, tira, mistura de novo. Se ainda tiver com grãos de açúcar muito grandes, você deixa mais 30 segundos no micro-ondas e aí a calda vai ficar um pouquinho mais fluida. E aí você já vai colocar em cima do bolo, que você já transferiu para um prato, e deixa essa cobertura escorrer pela lateral. Para finalizar, você pode colocar algumas rodelinhas de limão para decorar. Para servir, é legal você deixar essa cobertura endurecer. Então deixa ali na temperatura ambiente por cerca de 20 minutos. Aí essa casquinha de açúcar já vai ficar mais durinha.
A massa do bolo fica super fofinha, então toma cuidado na hora de cortar, utiliza uma faca de serra. E é só se deliciar.